Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, segunda-feira, semaninha nova para nós. Vamos ver o que Jesus trouxe nessa semana, nessa segunda-feira, dentro da sua liturgia, da liturgia da igreja. Qual o evangelho, né, que foi exposto para nós, para que a gente possa aprender um pouquinho com a palavra de Deus, né? Tentar mudar a cada dia um pouquinho a nossa vida, né? Para fazer a vontade de Jesus. Então, pessoal, hoje o Evangelho, Jesus vem nos trazer, né? Esse pecado que muitos não entendem que pecado é esse, que é o pecado contra o Espírito Santo. A gente vê nesse Evangelho Jesus falar sobre isso, né? E aí Jesus fala em parábolas para aquelas pessoas que estavam ali blasfemando contra ele, dizendo que ele curava, que ele estava com demônios, né? É como se Jesus estivesse com demônio, com espíritos mal, e ele curava através dele, ou seja, Jesus pedia auxílio a Satanás para curar aquelas pessoas, para fazer aqueles prodígios que ele vivia fazendo. É mais ou menos assim, né? Que eles tinham Jesus naquele momento ali. E aí Jesus vem falar, né, que todo o pecado daquele povo ali, todo o pecado seria perdoado, todo, né? Claro que com a ajuda de cada um, aquele que se arrepender e pedir perdão será perdoado. Todo o pecado. A gente pode imaginar todo o nosso pecado da nossa vida que a gente praticou até agora, né? Todos eles serão perdoados por Deus a partir do momento que eu me arrepender. Mas existe um único pecado que não terá perdão mesmo que eu me arrependa, que é o pecado contra o Espírito Santo de Deus. Então a gente percebe aqui que eles não acreditavam que Jesus curava em nome de Deus, né? Eles acreditavam que Jesus estava com o espírito mau e que curavam através de Satanás. E assim eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo. Então a gente percebe que o pecado contra o Espírito Santo é quando eu não acredito em Jesus Cristo. Quando eu não dou credibilidade a Jesus, quando eu retiro Jesus da minha vida. Isso acontece demais no nosso meio. Você pode não conhecer, eu conheço pessoas que tiraram Jesus da vida por conta de uma dor muito grande, tipo um luto por morte, né? A pessoa se revoltou com Jesus Cristo por quê? Porque tirou a mãe, porque tirou o pai. Muitas vezes essas pessoas têm mãe, pai como um Deus. Muitas vezes a mãe e o pai está acima do amor de Deus. É por isso que essas pessoas, elas se revoltam e retiram Jesus Cristo da vida. Não acredito nesse homem que tirou meu pai e que tirou minha mãe, né? Então é uma revolta, essa pessoa ela não pisa numa igreja, essa pessoa muitos passam a acreditar em outras crenças, em outras coisas. Por quê? Porque chegou o momento daquela vozinha, daquele vozinho partir, ir embora. E esse tipo de gente não acredita. Isso não terá perdão, mesmo que você se arrependa. Mesmo que você, depois que você amadureça a sua cabeça e você venha se arrepender, não terá perdão. Você ganhará com certeza o inferno, né? Por quê? A palavra ela é bem marcante. Esse pecado contra o Espírito Santo, ele não tem perdão de forma nenhuma. É inferno na certa, né? Então hoje Jesus vem mostrar que naquela época existia pessoas que não acreditavam nele, acreditava que ele
vivia com um demônio e ele curava, ele fazia aquelas coisas todas através de Beelzebu, através de Satanás, né? E assim, assinando a sua sentença para o inferno. Porque essas pessoas com certeza ganharam o inferno. Por quê? Porque Jesus é o Espírito Santo e o Espírito Santo é Jesus. Quem não lembra da passagem, a gente já falou bastante aqui, da passagem que antes de Jesus sair diante dos seus discípulos e subir ao céu, ele deixou o Paráclito, que é o Espírito Santo, para que ele guiasse os discípulos, para que eles caminhassem com ele. O Espírito Santo estando ali, Jesus estava presente. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma só pessoa, né? Não tem como dividir os três. Não tem como dividir os três. É uma única pessoa. Então, quando eu não acredito em Jesus Cristo, quando eu retiro ele da minha vida, retiro ele do meu coração, muitas vezes por uma dor física, né? Uma dor de um luto, como eu citei aqui. Muitas vezes eu me revolto com Jesus Cristo, por quê? Porque eu tenho uma vida miserável, não é? Quem nunca viu pessoas reclamar da vida que tem? Ah, mas eu sou muito miserável, eu trabalho dia e noite e não consigo aquilo que eu quero. Eu não tenho o carro que eu sonho, eu não tenho a casa que eu sonho. Eu vejo fulano ali, fulano é tão miserável e fulano tem tudo, né? Eu estou blasfemando contra o Espírito Santo. Por quê? Porque eu estou blasfemando contra Jesus Cristo. Eu estou querendo que ele me dê aquilo que eu não me esforcei para ter, né? Muitas vezes, o que é que Deus te dá para que tu consiga essas coisas? Para que tu consiga a riqueza? Ele te dá a saúde, ele te dá a sabedoria para que tu possa, na tua vida, progredir, né? Jamais ele vai te dar riqueza. Se você está em alguma denominação, né, da prosperidade, que Deus, você vai dar um dízimo e através daquele dízimo tudo vai se multiplicar e dentro de um mês você vai estar rico. Você está com um carro na garagem, você vai estar com uma casa de praia, você vai estar com bens, com tudo esbanjando. Pode correr que é mentira. É de Satanás realmente, né? Porque Deus não dá riqueza a ninguém. A riqueza, quem faz é a gente, quando a gente estuda, né? Quando a gente se dedica a estudar, a trabalhar suado, a acordar de manhãzinha aí, ó, de madrugada, muitos aí que luta aí, ó, acordando de madrugada, pegando um ônibus cheio, lotado, né? Muitas vezes chuva, tempestade, e indo trabalhar. Eu enrico assim, né? Eu não posso enricar se eu não estudei, se eu não tenho disponibilidade a acordar cedo para trabalhar, se eu não tenho sabedoria para negociar, fazer algo para mim próprio, eu não posso chegar lá. Eu posso também, eu tenho uma opção de chegar lá, a opção de sair roubando, né? De roubar aqui, roubar ali, pegar aqui, pegar ali e depois tá aí podre de rico. Isso aí eu tenho essa opção, mas é uma opção que não tá nos planos de Deus para sua vida, né? Foi você que escolheu e o seu fim será trágico, porque será atrás das grades ou morto, né? Assim, então, eu quando não acredito em Jesus Cristo, quando eu tiro ele da minha vida, eu estou pecando contra o Espírito Santo. Então não precisa você pedir perdão desse pecado se você se arrependeu, porque ele não tem perdão, não é? Eu peco contra o Espírito Santo quando eu sei da palavra de Deus e mesmo assim eu levo adiante o pecado que eu estou cometendo ali. Eu estou cometendo um pecado, eu sei, eu tenho a consciência que é pecado, né? E eu vou lá e cometo. Vou lá e cometo aquele pecado e digo,
Jesus é misericórdia. Ele sabe que eu sou pecador. Ele sabe que eu vou cair aqui, mas eu vou levantar. Mas, Senhor, hoje eu quero voltar àquele pecado de estimação que eu gosto. Então, hoje eu vou viver tudo aquilo. Hoje eu vou me esbanjar, né? Pecado contra o Espírito Santo, porque o teu corpo é templo do Espírito Santo, né? Então, tu tá pecando contra o Espírito Santo de Deus. Então, existe várias coisas, né, que nos leva a pecar contra o Espírito Santo que a gente não sabe. Que a gente não sabe, que muitas vezes a gente até pratica e não sabe, não é? A gente não sabe. Jesus vem dizer aqui na palavra, né? Aquele povo estava blasfemando, dizendo que eu curava através de um espírito mau, que eu estava possuído por um espírito mau, né? E no entanto, eu curava em nome de Deus. Eu curo em nome de Deus. Aí ele cita a família, que quando uma família ela é contra o outro, nada progride naquela família. E é verdade. A gente vê que quando a gente se depara com famílias que vivem de brigas, né, de rixa, vive com brigas de bens, você vê que aquela pessoa que está brigando pelo bem junto com aquele irmão, e é aquela briga, e é aquela cachorrada, aquela nojeira, não chega a lugar nenhum. E chega a destruir a amizade da família, né? Uma coisa tão sagrada e tão santa é destruído por causa de um monte de terra, aquela terra que vai te deixar virar tapuru, né? Então a briga é grande ali, a ponto de cada um se distanciar por conta de tal bem, né? E aí Jesus diz, como é que Satanás pode ficar contra Satanás? Claro nenhum, claro que não. Satanás, ele tem que estar aliado ali, para que tudo que ele prepare contra a humanidade dê certo. Se ele mesmo ficar contra ele seria destruído. Ele seria destruído. Aí Jesus cita a família, né? Jesus diz, não tem como o mal, ele se unir ao mal para ter uma coisa positiva. Não tem como, né? Se o mal se junta com o mal, vai pegar fogo, vai dar errado. Então, Jesus quer dizer, eu sou o bem, então eu estou aliado ao bem, que é Deus, é o nosso Pai que está lá em cima, e vocês não estão acreditando. Então, a gente precisa ter cuidado naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente exclui da nossa vida, né? A gente precisa amadurecer e ver que a morte, quando se trata da morte, que a gente se revolta contra Deus, a morte, ela é fato na nossa vida. Todos nós iremos, pai, mãe, filho ou você mesmo. Se você não for primeiro, você vai ter que passar por esses lutos. E a gente não pode blasfemar, muito pelo contrário. É egoísmo da nossa parte querer que a pessoa fique do nosso lado pro resto da eternidade toda. Não pode, não pode. Por quê? Porque foi desobediência do ser humano à morte, né? Consequência do pecado de Adão e Eva, que desobedeceu a Deus, né? Querendo ser igual a Deus, saber o que era certo, o que era errado, o que era ruim, o que era bom, o que era... Tudo isso eles queriam saber, né? Então, devido à desobediência, entrou a morte na nossa vida. E a gente tem que se conformar, né? A gente tem que agradecer a Deus quando a gente perde alguém, pelo tempo que aquela pessoa passou conosco. Pelo tempo que aquela pessoa passou conosco, né? A gente precisa agradecer, se foi a mãe. Muitas vezes você vê um doente acamado. Muitas vezes aquele doente que está ali acamado, está ali só o couro e o osso, sentindo dores.
Às vezes tomando uma morfina que já não serve mais para nada. A dor já ultrapassa a morfina no corpo da pessoa. Isso é amor, eu querer uma pessoa dessa forma do meu lado? Quando essa pessoa vier a falecer, eu vou me voltar contra Deus porque Deus permitiu a ida dela? Claro que não. A gente precisa entender que é o caminho de todos nós, não é? E a gente também precisa vigiar, porque se você é uma dessas pessoas, você está blasfemando contra o Espírito Santo e esse pecado não tem perdão. É o único pecado que não tem perdão. E a gente vê essas pessoas, eu conheço pessoas assim revoltadíssimas com Deus. Né? Pessoas revoltadíssimas. Eu não perdoo, eu não aceito a morte da minha mãe. Quando a gente tem esse pensamento, esse sentimento no nosso coração, a gente está colocando o nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho acima de Deus. Não pode. Você tem que deixar pai, mãe, filho. O amor principal tem que ser o de Deus. Eu tenho por obrigação entender que a minha mãe, o meu pai, o meu filho vai, ou eu vou primeiro. Se eu não for, eu tenho que aceitar o luto. O luto é 7 dias. Você pode chorar, você pode espernear, você tem todo o direito. Mas depois de 7 dias, você tem que se levantar e seguir em frente, erguer a cabeça e seguir em frente. Porque a partir daí, tudo pode acontecer dentro de você. A partir do momento que você fica nutrindo esse sentimento, essa coisa que fica machucando, machuca, mas você diz, Senhor, foi tua vontade. Ou então, Senhor, estava na hora da pessoa descansar. Eu agradeço pelo dia, os dias que essa pessoa passou comigo, os anos. Né? Muito obrigado por fulano ter sido minha mãe, ter sido meu pai, ter sido meu filho. Né? Coisas que o Senhor escolheu a dedo. Né? Eu espero ter tratado essa pessoa bem. É assim. Então, pessoal, a gente precisa entender isso. A gente precisa aceitar, né, as negatividades da nossa vida. Muitas vezes, quando se trata de adquirir as coisas, é culpa nossa mesmo. E a morte, quando ela vem, é porque chegou o momento, é vontade de Deus na nossa vida. A gente não pode ficar com raiva de Jesus. Ficando com raiva de Jesus, retirando Jesus da nossa vida, a gente está blasfemando contra o Espírito Santo. E é um pecado que não tem volta. E eu tenho certeza que nem eu nem você, a gente quer perder a salvação. Não é isso? Então, um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.